503 anos de reforma, 503 anos livres de um cativeiro religioso imposto durante séculos pelo sistema papal, que proibia o acesso dos cristãos à palavra de Deus. Durante séculos era proibido que você tivesse acesso à livre leitura da palavra. Você não podia nem ter contato com a Bíblia, quanto mais lê-la. Então Deus usou um pequeno número de servos fiéis à sua palavra, justamente para trazer a igreja de volta ao trilho das Sagradas Escrituras. A reforma protestante resgatou a boa notícia do Evangelho de Cristo. Foi graças a essa reforma que a gente hoje tem livre acesso e livre leitura da Bíblia. É importante corrigir que nunca tivemos a livre interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Ninguém tem a liberdade de falar o que Jesus não falou. Então, assim, a Bíblia interpreta a Bíblia. Mas, durante os séculos, fomos proibidos de lê-la. E aí, graças a esse movimento, as verdades ensinadas pelo Evangelho chegaram até as nossas vidas, até as nossas casas. Glória a Deus por isso. Só para a gente trazer à memória, foi por causa desse movimento que surgiu a luta pelo fim da escravidão. Foi por causa desse movimento que se criou a ideia que a gente vive hoje de Estado laico. Foi por causa da reforma protestante. Foi por causa dos ensinamentos bíblicos que influenciaram a vida desses homens que, por exemplo, governos na Europa começaram a atentar para a questão da saúde pública. Quando os pastores começaram a bater na tecla de que o corpo é templo do Espírito Santo, não dá para a população viver de forma degradante. Foram que os países na Europa ali do século XVI e XVII começaram a cuidar do saneamento básico. Grandes centros de excelência acadêmica, como Harvard, Princeton, aqui no Brasil, a Universidade Mackenzie, só existem, surgiram por causa do movimento da Reforma Protestante. Então, assim, são vários os motivos para a gente agradecer a Deus por esse movimento e no dia 31/10, todo dia 31 de outubro, lembrar, não só de agradecer ao Senhor pela reforma, mas também de agradecer ao Senhor, porque no dia 31 é aniversário da Igreja Oceânica. Então, todo dia 31 foi proposital que o Conselho decidiu, a data de nascimento, de constituição da Igreja Oceânica, no dia da Reforma Protestante, para a gente não esquecer dessas duas datas importantes no nosso calendário, amém? E jamais se permita incorrer no equívoco constrangedor de, no dia 31 de outubro, comemorar o Halloween, né, meu irmão? Misericórdia. Um cristão maduro, membro da Igreja Oceânica, jamais deveria comemorar ou participar, muito menos deixar seus filhos brincarem dessa bobajada das trevas chamada Halloween, ou Festa das Bruxas, que minimiza o mal, que normatiza uma festinha com as trevas. Qual o sentido? Vamos ser bem lógicos, bem pé no chão. Qual o sentido de alguém que diz amar Jesus, o Deus da vida, o Deus que venceu a morte? Qual o sentido tem de alguém que professa essa fé celebrar o Dia das Bruxas? Ou o Dia dos Mortos? Mesmo que o país onde a gente viva tenha constituído um feriado para o Dia dos Mortos. Estou eu de novo aqui pregando em véspera de feriado, né? Não vou repetir a mesma piada que vou acabar repetindo, que é para poder pregar bastante tempo, porque a gente não tem hora amanhã, né? Não vou falar isso, falei. Mas você que é pai com criança no Kids e no Teen, você que está me assistindo, por favor, explica isso para os seus filhos. Nós cristãos, nós não tememos a morte, mas a gente não celebra a morte. A morte é uma tragédia que entrou na nossa história, que Jesus veio nos ajudar a vencê-la. Mas a gente não comemora a morte, a gente não tem nenhuma celebração nesse sentido. Nosso Senhor é o Deus da vida. Ele venceu a morte. Aquele que crê em Jesus, ainda que passe pela experiência da falência biológica, fisiológica do organismo físico, viverá para sempre, eternamente, na presença do Senhor, e daqui a pouco com o corpo glorificado. E para eu não continuar falando sobre isso, se você quer saber mais sobre a morte, sobre essa questão, para onde vão os nossos queridos quando falecem, assim que terminar o culto, passa na secretaria e já faz a reserva
do novo livro do pastor Henrique. Olha o merchan aqui, ó. Da dor da despedida à alegria do reencontro. O lançamento vai ser no próximo domingo, mas aí para você já manifestar a sua ansiedade, você já deixa ele, Luciene, reserva um para mim, né? Porque senão o Marcão vai atrapalhar, vai pegar tudo, best-seller, aquela coisa toda. Então, é um livro que trata justamente disso. O que a Bíblia fala sobre a morte? O que a Bíblia fala sobre o pós-vida? Mas, irmãos, o assunto de hoje à noite não é nem reforma protestante, nem Halloween, nem a vida após a morte. O meu desejo é prosseguir com o tema que o pastor Henrique abordou no domingo passado sobre a questão do julgamento. Sobre o perigo de passarmos a vida aqui na terra julgando e condenando os outros. Deus já havia inclinado meu coração a pregar em Mateus 7, de 3 a 5, antes mesmo de saber que o pastor Henrique pregaria em Mateus 7, 1 e 2. Então, no domingo passado, quando ele revelou o texto bíblico, eu fiquei super feliz, porque assim, eu vi como que o Senhor alinha os seus servos, alinha os pregadores aqui dessa igreja. E eu não estava escalado para pregar nesse domingo. Minha escala era para daqui a 15 dias. E aí aprove ao Senhor me trazer para esse domingo para pregar na sequência certinha aqui do texto bíblico. E aí, como a gente viu na semana passada, Jesus determina sim que julguemos o fruto da árvore que está à nossa volta. Jesus quer que a gente faça isso sim, que você olhe, analise, avalie, olhando o fruto você vai saber que árvore que está aí perto de você e tendo como referência a palavra de Deus. O fiel da balança, o que a gente deve utilizar como referência para reter o que é bom, para avaliar as coisas, não é o nosso achismo, não é o que eu aprendi com a vida. Não, a minha referência é o que a palavra diz que é bom, é o que a palavra diz que é correto. E aí, nesse sentido, a gente precisa se avaliar e se ajudar mutuamente, a cuidar um dos outros nessa caminhada que a gente tem, lutando por uma vida cada vez mais parecida com a de Jesus. Essa ajuda mútua para a gente crescer na graça e no conhecimento da palavra é uma obrigação de todos os cristãos entre si. O evangelho que não confronta o pecador com os seus pecados de estimação não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho, a pregação da palavra de Deus, que não nos confronta a abandonarmos os nossos pecados de estimação, não é o evangelho de Cristo. Mas até para a gente ajudar um irmão nessa área, Jesus deixa claro para a gente, ensina a gente a fazer isso de forma correta. Justamente para a gente não cair no pecado que os fariseus caíam, de julgar as outras pessoas, não para ajudar, mas para condenar. Os escribas e fariseus eram a elite religiosa da época de Jesus. Eram pessoas que detinham conhecimento, tinham realmente muito conhecimento da palavra, mas distorciam a palavra segundo a própria conveniência. Os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltarem a si mesmos. E aí eles viam com facilidade os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as próprias transgressões. Aí Jesus está terminando o Sermão do Monte e começa a tratar desse assunto, começa a chamar a atenção dos seus discípulos para essa questão. Jesus vai falar, vocês podem e devem julgar sim, mas primeiro a si mesmo. Primeiro julgue a si mesmo, para depois ajudar a dar suporte ao seu irmão na luta contra o pecado. Então, por favor, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Mateus 7, vamos ler do versículo 3 ao 5. Mateus 7, de 3 a 5. Depois, quando chegar mais perto, tem uma passagem que eu coloquei nos tópicos da pregação errada. Eu coloquei Mateus, mas é Marcos, mas quando chegar lá na hora, eu aviso os irmãos. Eu escrevi tanto Mateus, que aí na hora de digitar, Marcos dançou, ficou Mateus. Mas agora eu vou ler Mateus 7, você que está em casa, vou ler Mateus 7, de 3 a 5. Diz assim, Jesus inicia uma pergunta. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém. Até aqui.
Repetindo, Jesus está terminando o sermão e ele não está conversando só com os fariseus, ele não está trazendo um ensinamento, uma correção só para os fariseus. Não, principalmente para os seus discípulos, principalmente para aquelas pessoas que estavam andando com ele para serem seus imitadores. Jesus está falando sobre o cuidado que a gente deve ter, em primeiro lugar, com o nosso coração. Que a palavra diz que é o quê? Desesperadamente enganoso, corrupto. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos achismos, com as nossas inclinações, com os nossos desejos, com os nossos ímpetos. Jesus está utilizando a sensibilidade do olho humano para trazer um ensino para a vida da gente, a qualquer momento. Não sei se você já passou por essa experiência desagradável, mas a qualquer momento que cai um cisco, uma sujeirinha, às vezes um cílio no nosso olho, o que acontece? Um desespero para tirar aquilo. Enquanto você não consegue tirar aquela coisa que está no seu olho, por menor que seja, o desconforto não passa. A gente fica desesperado. Daí Jesus constrói uma cena bizarra de uma pessoa com uma viga, uma peça de madeira enorme fincada nos olhos, tentando tirar um cisco do olho de uma outra pessoa. Jesus está utilizando um exagero para ilustrar o quão absurdo é alguém tentar reparar no pecado do outro sem antes examinar o próprio coração. Jesus está se dirigindo a ouvintes que de fato eram irmãos. O texto diz aqui, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? Como que você pode dizer algo para o seu irmão? Ou seja, Jesus está falando com pessoas que já haviam expressado o entendimento, o conhecimento da revelação, que já haviam expressado o desejo de caminhar com ele. Jesus está se dirigindo para crente, para gente que estava andando com ele. E aí Jesus faz essa pergunta: como que é possível você, com uma viga nos olhos, uma peça de madeira enorme enfiada nos seus olhos, querer tirar o cisco do olho do seu irmão? Jesus estava chamando a atenção para os discípulos para questões importantíssimas para a nossa caminhada enquanto família, no reino de Deus. Não sei se você tem irmãos, mas dentro de casa, quando você vê o seu irmão investindo numa atividade ou se colocando numa situação iminente de perigo, você não corrige, você não tenta ajudar? Jesus está falando isso. Se a gente vive em família, se somos irmãos, a gente precisa se ajudar mutuamente. Mas até para isso, no reino, existe um protocolo. Até para isso, no reino, existe a forma correta de você ajudar o seu irmão. Então, a primeira lição que Jesus nos revela nessa passagem é que um cristão que não encara os próprios pecados com honestidade não consegue ajudar o seu irmão. Vou repetir. Quem não encara os próprios pecados com honestidade não consegue ajudar o seu irmão, não consegue ajudar a gente que está do seu lado. E aí, essa semana, no post do pastor Henrique, ele faz uma pergunta, por que é mais fácil reparar no pecado do outro, no cisco que está no olho do outro, do que no nosso próprio pecado? Por que é mais fácil? Por que isso é tão rápido? Porque a queda nos afetou de forma estrutural. Nossa natureza caída é absolutamente má, é soberba, é egoísta, é arrogante. Temos uma inclinação crônica a nos julgarmos sempre melhores que os outros. A gente pode até não expressar isso verbalmente, mas lá no porão da nossa alma a gente sente isso. A gente nasce com essa sensação de que o mundo tem que girar ao nosso redor, que todas as minhas expectativas precisam ser atendidas. Nosso senso de justiça, criado à nossa imagem e semelhança, imaculado pela queda, ele revela que nós somos naturalmente maus. E não é o Marcão que está falando isso, não estou acometido por uma crise de depressão, não, de forma alguma. Isso é causado por causa da descendência adâmica. E é Jesus afirma isso. Agora sim, a passagem ali que está digitada, agora já está corrigido, é Marcos 10, 18. Jesus afirma isso, lá em Marcos 10, 18, respondendo ao jovem rico, Jesus afirma: ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Porque no nosso conceito de bom, que parâmetro que a gente está utilizando? Que parâmetro eu e você utilizamos para afirmarmos que somos bons?
A gente só percebe a dificuldade de ser bom quando a gente se esforça para fazer algo bom para uma outra pessoa. Aí que você descobre como que você é mal. Porque para fazer o bem, você tem que criar a intenção, você tem que se esforçar, você tem que buscar, você tem que arquitetar um plano para fazer o bem para outra pessoa. Então Jesus está falando o seguinte, olha só, dentro do padrão de bondade de Deus, a gente não passa, a gente não entra. Por isso que a gente repara no cisco do olho do irmão com mais facilidade do que com a viga que está fincada nos nossos olhos. Foi por isso que Jesus veio, se humilhou, se esvaziou, assumiu forma de servo, assumiu a nossa natureza, proclamou a boa notícia do Evangelho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha paz com Deus, tenha a reconciliação com o Criador. Enxergue o outro como irmão. Amém? Aleluia. O seu sangue nos lava e nos purifica de toda a injustiça. Então, todo aquele que tem fé e crê no sacrifício de Jesus, na sua ressurreição ao terceiro dia, tem a sua amizade com Deus restaurada. Tem a sua forma de olhar o próximo restaurada. Aleluia. Irmãos, Jesus faz questão de lembrar a gente que no reino é importantíssimo a gente identificar o cisco no olho do outro. É importantíssimo, isso faz parte da nossa ajuda, faz parte do nosso cuidado no reino, ajudar o meu irmão que tem a mesma missão que eu. Um problema no testemunho do meu irmão traz consequências para o reino. Um problema na vida do meu irmão traz consequências para todo o corpo. Ou nós somos corpo de Cristo, isso que nós falamos aqui é verdade, ou é tudo uma bobajada só. Jesus está falando o seguinte, cara, vocês fazem parte da mesma família, o mesmo corpo. Então a gente precisa ter cuidado mútuo uns com os outros. Mas você precisa encarar primeiro os seus próprios pecados. Você precisa, antes de se inclinar na direção do outro, antes de olhar para o lado, você precisa olhar primeiro para dentro. Quem não confessa os seus pecados, quem não se arrepende dos seus pecados, se torna completamente cego. É isso que Jesus está falando. Olha, essa viga vai te deixar cego. E por causa disso, você não vai conseguir servir. Você não vai conseguir ser servo. Você não vai conseguir ser bênção na vida de outras pessoas. E aí Jesus está ensinando. Como é que você resolve isso? Arranca primeiro a viga dos seus olhos. Aí você vai ver com clareza, você vai trazer luz para a sua vida, você vai reconhecer as suas mazelas, você vai reconhecer onde você é frágil, e aí você vai saber como ajudar o seu irmão a tirar o cisco. Eu preciso olhar para dentro. A gente viu isso na semana passada. O amor cristão não é cego. A pessoa que acredita em tudo, que aceita tudo, que não julga nada, vai sofrer consequências trágicas por essa postura de isentão. O pastor Henrique criou uma palavra nova, né? O isentopata. O isentopata vai sofrer na vida, porque ficar indiferente, apático, tirar a onda de bonzinho, de que não se envolve, não vai se desgastar, não vai criar nenhum atrito, isso não é demonstração de amor. Pelo contrário, é o oposto. Quando você se torna indiferente, isento, apático, isso é falta de amor para com o irmão e para com o Senhor. Não fique indiferente diante de um irmão que esteja caindo ou já esteja enxafurdado no pecado. Existe um costume popular, maligno, de falar, não julgueis, não olhe, não faça isso, deixa ele com o Senhor. Nós somos a expressão concreta do cuidado do Senhor com a vida do irmão. Amém? É o seu braço, é o seu abraço, é o seu... Não pisa aí, irmão, que é a expressão do cuidado de Deus com a vida uns dos outros. Esse cuidado, acima de tudo, é um cuidado com o reino. Faz parte integral do nosso sacerdócio universal. Somos pastores uns dos outros, sim. Cuidamos uns dos outros, sim. Jesus não quer que seus discípulos sejam como os fariseus, que tinham um olhar aguçado para olhar o próximo, para condená-los, que distorciam a palavra de Deus segundo a própria conveniência e desprezavam os outros. Por isso Jesus chama hipócrita.
Se você está tendo um comportamento igual ao dos fariseus, se você está tendo um comportamento semelhante ao dos fariseus, você é um hipócrita, você é um descrente, você é um fingido. Naquela época, se você lê o Novo Testamento, você vai ver que Jesus se dirige à elite religiosa da época sempre com essa nomenclatura. Hipócrita, você é um incrédulo, você não acredita nisso que você diz, nisso que você está professando, na fé que você diz que está seguindo. O propósito do Senhor não é desestimular, não é deixar a gente neurótico com medo de fazer alguma coisa errada na vida da outra pessoa. Não é isso. É estimular a gente ao cuidado mútuo de forma correta. Instruir a gente no autoexame diário. Jesus está falando isso. Examine o seu coração todo dia. Antes de olhar para o seu irmão, antes de trocar uma ideia com o seu irmão, examine o seu coração. E aí isso me conduz para a segunda lição da ilustração do olho com a viga. Eu ia botar isso como título da mensagem, mas ia ficar muito bizarro, né? O olho com a viga. Eu achei melhor deixar só, julgue a si mesmo primeiro, né? Ficou mais bonitinho, né? O olho com a viga, ia ficar um negócio meio esquisito para o pessoal da comunicação criar uma arte nesse sentido. Segunda lição. Você deve usar de grande amor e cuidado ao ajudar os outros. Você tem que usar de grande amor e cuidado ao ajudar o seu irmão. Versículo 5. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus quer que, de fato, eu ajude o meu irmão a se livrar daquele cisco. Mas aí ele fala, cara, isso tem que ser com cuidado. Depois que você tirar a viga do seu olho, você vai ver claramente, e aí você precisa fazer isso, esse movimento em direção ao seu irmão, com cuidado. Abordar alguém que esteja tropeçando na caminhada de uma forma insensível, rude, impaciente, vai fazer um estrago pior do que o cisco que está no olho dele. Você já pensou nisso? Dependendo da forma como você aborde o seu irmão, dependendo da forma como você fala com o outro, você faz um estrago pior do que aquela sujeirada lá que ele estava se envolvendo. Uma das tarefas mais difíceis, enquanto membros da família da fé, é a gente falar com o irmão a respeito de uma falta particular, de um pecado que ele esteja promovendo, aplicando. E a ordem apostólica é ajudar o irmão na luta contra o pecado, só que com mansidão. Gálatas 6, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês deverão restaurá-lo com mansidão. Então, se alguém for surpreendido, ou seja, a gente não vai ser polícia. Jesus não chamou a gente para ser polícia. Mas você olhou para o irmão, surpreendeu ele numa prática equivocada, você vai fazer de tudo para restaurá-lo com mansidão. Ajudar a remover o cisco do olho do irmão é necessário. Mas justamente a gente precisa ser esclarecido pelo Senhor de como isso é delicado, de como isso requer mansidão, requer um tato especial. Porque você quer ajudar, você não quer machucar a outra pessoa. Principalmente se a gente está tentando tirar o cisco do olho do nosso cônjuge, quando a gente está tentando tirar o cisco do olho do nosso filho, ou o filho ajudando a tentar tirar o cisco do olho dos pais. Enquanto o reino de Deus, somos todos irmãos. Nenhum oftalmologista realiza um procedimento no olho do seu paciente de qualquer maneira, de forma rude, sem preparar um ambiente, sem criar um momento propício e a forma correta de administrar o tato no olho de uma outra pessoa. É um órgão delicado. O seu irmão é frágil igual a você. Por isso a gente precisa ser revestido de amor, de sabedoria do Espírito Santo, de graça. A mesma graça com que Jesus cuida da sua vida, faça isso com o seu irmão. A gente precisa ajudar o irmão a remover um pecado da vida dele com mansidão. Esse zelo, esse cuidado, essa sensibilidade é característica do reino. Paulo continua em Gálatas falando o seguinte, Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Essa ajuda mútua, hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda a carregar esse fardo pesado que é a nossa luta contra os nossos desejos esquisitos. Paulo está falando aqui,
quando vocês se ajudam mutuamente a carregar o fardo, vocês estão cumprindo a lei de Cristo, que é o quê? Amar a Deus e amar o meu irmão, meu próximo. Ajudem-se mutuamente na busca por uma vida coerente com a fé que vocês estão professando. Não é com uma vida perfeita. Jesus não espera a perfeição. Sempre que eu tiver oportunidade, vou repetir isso nas pregações. Mas Jesus espera da gente coerência. Ele enviou o Espírito Santo para a nossa vida. A gente não está sozinho. Literalmente não estamos sozinhos, graças a Deus por isso. Então Jesus espera coerência com a fé que a gente professa. E assim a gente vai cumprir a lei de Cristo. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Vamos às aplicações que Jesus já esclareceu para a gente. Esse é um texto maravilhoso que a exposição do texto já expõe a aplicação. Primeira aplicação é o título da mensagem. Julgue primeiro a si mesmo. Então, antes de olhar para o seu irmão do lado, julgue primeiro a si mesmo. Meu irmão, lembre-se sempre da oração de Davi no Salmo 139. Se você puder, imprime esses versículos 23 e 24, cola na geladeira, cola no seu espelho do banheiro ou do armário, mas assim, antes de você sair de casa, antes de você chegar em casa, antes de você ir para a célula, antes de você ligar o seu computador para participar da célula online, faça oração no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, examine o meu coração, prova-me, julga-me, Senhor, e conheça as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, é isso que Jesus está falando para a gente. Faça essa oração todos os dias. Examine o seu coração todos os dias. Tenha esse cuidado comigo e com seus irmãos. O objetivo de julgar a si mesmo antes de julgar o outro é se preparar para servir, é se preparar para ser servo, é se preparar para ser bênção para as outras pessoas. Se você não consegue admitir seus próprios pecados, suas próprias faltas, você não tem condição de admoestar alguém, de falar, irmão, não pisa aí não, irmão, não faça isso. Não cometa um engano, também é importante salientar aqui, não cometa um engano farisaico de fazer uma avaliação de si mesmo superficial. Os fariseus analisavam a si mesmos, os fariseus também julgavam a si mesmos. Só que eles falavam, cara, como é que a gente é bom? Né? A célula só multiplica porque eu estou nessa célula. O louvor só está bom assim porque eu estou nesse louvor. Essa igreja só é boa mesmo porque eu estou aqui. Os fariseus faziam isso. Então, assim, tenha cuidado para não fazer uma avaliação superficial e você sair dessa autoavaliação com um resultado equivocado. Quando alguém vem conversar comigo, mas eu mereço ser feliz, eu já sei logo que a avaliação dele foi farisaica. Né? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu mereço ser feliz. Merece o quê? Né? Já... Mansidão. Tem que ser com mansidão. Meu irmão, nós merecemos a santificação. Aí você vai exercitando. Então, assim, a gente não pode incorrer nesses dois extremos na hora da gente fazer nosso autoexame. Eu não posso nem fazer um exame superficial e achar que eu sou bom, e eu também não posso fazer um outro extremo, que é me autoavaliar sem estar agarrado aos pés da cruz. Se eu olhar para dentro de mim, se eu olhar para o meu coração, sem estar olhando para a cruz, o que vai sobrar é desespero e desânimo, meu irmão. Se eu não estiver abraçado com Jesus, confiando no perdão, na graça dele, na restauração dele, se eu for honesto mesmo ao olhar para dentro de mim, só vai sobrar desespero e desânimo. Então a gente tem que fugir desses dois extremos. Faça o autoexame, mas com a ajuda do Espírito Santo, sabendo que se a gente confessar os nossos pecados, que diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Se não fosse isso, eu não subiria aqui. Se não fosse isso, eu não diria para ninguém que eu era cristão. Se eu não tivesse a certeza do perdão, da graça, do sangue de Jesus me cobrindo de todo pecado. Então, sabendo disso, faça uma avaliação honesta, mas com ajuda, agarrado com Jesus, e que nem o Jacó lá no vale, eu estou agarrado com o Senhor, me abençoa aí, me perdoa, me restaura,
E é esse o desejo, a minha oração é essa, que a gente saia daqui hoje à noite restaurado, com uma avaliação honesta da nossa caminhada com o Senhor, mas renovados, empolgados, encantados ainda mais com Jesus que a gente conhece, que a gente caminha, que a gente aprende, que a gente tenta imitar. Então, não faça nenhum autoexame sem a ajuda do Espírito Santo. Essa, inclusive, é a instrução apostólica que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, na hora que a gente for participar da ceia do Senhor. A instrução é: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se e participe, vamos caminhar, estamos juntos. Seja restaurado, em nome de Jesus. Segunda aplicação: esteja sempre atento e disposto a ajudar o seu irmão. Esteja sempre atento, sensível. Não é que você não é policial, você não vai ficar neurótico olhando, vigiando as pessoas. Não, não é isso. Mas esteja sensível, esteja atento e disposto. É a filosofia da Oceânica. Quem tem a visão, tem o chamado. Você está caminhando, você está no reino, está na sua casa, no meio da sua família. Deus te mostrou uma questão, meu irmão, é para você ir lá e ajudar a resolver aquela questão. Mas para isso a gente tem que estar atento e com o coração disposto para servir, disposto a ajudar, com amor sincero, com humildade, com graça, mas a gente precisa estar disposto a ajudar o irmão. Esse é um princípio que a palavra de Deus expressa desde o início, desde o Gênesis. Está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 9. O Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? É sim, Caim, é sim. Somos sim responsáveis uns pelos outros. Somos corpo de Cristo, membros do reino de Deus, nós somos responsáveis uns pelos outros. E a gente vai prestar conta ao nosso Senhor desse zelo uns com os outros. Os fariseus estavam sempre atentos para pegar o erro do outro e falar: sabia que você não presta, aí. Não, não é essa a intenção. A intenção é a gente estar sensível e disposto a restaurar um irmão. Um discípulo de Jesus não tem nenhum prazer em descobrir pecado do outro. Não tem. Até porque a Bíblia é um livro de spoiler. Ela fala que o que o pecador sabe fazer é pecar, meu irmão. Se a gente se distrai, o que um pecador distraído faz? Peca. Então a gente fica triste, mas surpreso não é nem para a gente ficar. E a gente não tem prazer, não tem alegria nenhuma em tratar desses assuntos com nenhum irmão. Mas tomando consciência de que alguma coisa radicalmente contrária à vontade de Deus está acontecendo com um irmão meu, que está debaixo da mesma missão, que está caminhando comigo na direção de Cristo, eu tenho que intervir. Eu tenho que intervir. Com mansidão, com amor, com graça, com sabedoria, mas eu tenho que intervir. O teólogo Agostinho de Hipona dizia: a verdade deve ser dita em amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. A gente não pode criar aquela desculpa: não, eu amo meu irmão, eu vou orar por ele, deixa isso quieto, não vou falar nada não vou me desgastar. Meu irmão, a verdade deve ser dita com amor, com mansidão, com graça. Em hipótese nenhuma a gente pode deixar de falar a verdade para o outro. Repetindo, isso sim é falta de amor. Isso sim é falta de respeito com o irmão e com o nosso Senhor. A gente não pode ficar isento, indiferente, apático, conivente com algo que a gente sabe que ofende a Deus. A gente tem que ter o tato, a sabedoria para falar: irmão, eu te amo. Eu treino isso e falo isso para os meus irmãos no gabinete. Quem já fez gabinete comigo sabe que eu falo isso quase todo gabinete. Irmão, eu te amo. Não estou mentindo, é verdade, eu te amo. Você é bênção de Deus para a minha vida, vírgula, mas a forma como você está tratando o seu cônjuge na frente dos irmãos lá na célula, isso desagrada a Deus, meu irmão. Irmão, eu te amo, você é bênção de Deus na minha vida, mas a forma como você está se relacionando com os bens materiais, o nome disso é avareza, meu irmão. Isso entristece a Deus. Isso vai fazer mal para a tua vida. Irmão, a forma como você está lidando com substâncias químicas, irmão, tem hora que eu acho que você é uma gambá, meu irmão. Fica assim não, cambaleando aí na vida, não. Você tem que falar com jeitinho, com mansidão, com cuidado, tem que falar.
e tem que estar preparado para um dia ouvir. Eu quero ser tratado do mesmo jeito. A gente precisa ter esse cuidado um com o outro. A gente precisa ter amor e coragem para nos ajudarmos nessa nossa luta. A luta é nossa contra a queda, contra o pecado, contra as nossas confusões. E graças a Deus, porque a gente vive numa igreja em célula. Na célula é mais fácil, porque a gente está mais perto, a gente está ali, semana após semana. Mesmo que hoje, impedidos em algumas células de ter o presencial, mas se você está tendo essa preocupação, se você está indo para a sua célula e antes fez a oração do Salmo 139, se você está cheio de amor, de preocupação, de graça, só em olhar o semblante do seu irmão lá na telinha do computador, o Espírito Santo vai revelar para você que o seu irmão não está bem. Quando terminar a célula, liga para ele, ora com ele, pergunta para ele o que está acontecendo. Isso não é verdade, irmão? Quando a gente está conectado, quando o sinal de Wi-Fi está maneiro, que a gente está, eu e o pai somos um, só em olhar para o irmão, você sabe quando o negócio ali está vazando, quando está rolando uma infiltração ali. Então a gente tem que ter esse cuidado, e graças a Deus, que a gente vive numa igreja em célula que permite a gente ter esse contato mais de perto, uns com os outros. Jesus espera que a gente esteja assim, atento, sensível, uns com os outros, para a gente ajudar a carregar o fardo um do outro. E assim a gente vai se fortalecendo mutuamente na caminhada até a volta do nosso Senhor. Amém? E daqui a pouco está acabando, meus irmãos. O Senhor já está chegando. Eu ouço o barulho da chegada dele todo dia. Então, daqui a pouquinho, esse fardo pesado vai acabar. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude diariamente a esse autoexame honesto diante de Deus, e a uma disposição humilde e graciosa da gente se ajudar mutuamente para a glória de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela forma como o Senhor trata a gente com sabedoria, com mansidão, com amor. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a abraçarmos com amor e responsabilidade, Senhor, esse ministério de sermos zelosos uns com os outros, Pai. Ajuda a gente a sermos cuidadosos uns com os outros. Perdoa-nos quando agimos de forma farisaica, indiferentes ou covardemente, Senhor, quando a gente assume que não vai fazer nada para ajudar o outro irmão, Senhor. Nos perdoa. Ajuda-nos a examinarmos sempre o nosso coração antes de qualquer ação dentro do Teu reino, Senhor. Ajuda-nos, lembra-nos, Senhor, de examinarmos o nosso coração, principalmente nesse momento em que nós estamos prestes a nos assentarmos na Tua mesa, Senhor, e celebrarmos o Seu amor, o Seu sacrifício, a Sua promessa de retorno para nos buscar. Ajuda a gente, que Teu Espírito Santo nos ajude nessa avaliação, sonda o nosso coração, Senhor, vasculha o porão da nossa alma, vai lá no fundo, Senhor, da vida da gente e ajuda, traz à tona, traz luz, Senhor, para tudo que está na escuridão, na sombra, Senhor, traz luz para a gente se acertar, para a gente ser restaurado, para o Senhor realinhar o nosso entendimento, os nossos afetos, e para que a gente saia daqui hoje à noite ainda mais parecidos com o Senhor, ainda mais encantados por fazermos parte da Tua família, por termos recebido o Teu chamado, por sermos alvo do Seu amor. Senhor, fica com a gente, ajuda a gente, cura a gente, renova a nossa mente, cura o nosso corpo, cura as nossas doenças, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.